Crianças, tudo bem? Vamos à nossa aula de matemática, tá? Hoje a nossa aula é de revisão, tá? Para quem ainda tem dúvidas sobre medidas de comprimento, tá? Então, medidas de comprimento, quilômetro, metro, centímetro, tá bom? Então, né, vocês viram que nas aulas que eu passei para vocês, olha, um dos instrumentos que nós usamos para, né, medir comprimentos. No caso aqui, uma régua, eu vou tirar medidas em centímetros ou milímetros, tá? Para uma mesa, eu vou usar já o metro, né? Ou, por exemplo, para tirar a medida de um cômodo, de uma sala, eu vou usar a trena, tá? Então, esses são os vários tipos, né? Tem vários tipos de instrumentos que servem para medir o metro. Lembrando que o metro é a referência, então é o ponto de partida, ele vale 1000, tá? Olha só. Dentro, né, das medidas de comprimento, nós temos, né, o quilômetro, o metro, o centímetro. Temos outras, só que as principais que nós usamos no nosso dia a dia são essas. Então, olha só, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá? 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Ou seja, o metro, ele é a referência, ele fica no meio, né? Então, para o lado do quilômetro, as medidas vão aumentar. Para o lado do milímetro, as medidas vão diminuir, tá? Vocês vão entender aqui um pouquinho mais agora. Olha, então eu tenho, olha só, o metro, ele é menor do que o quilômetro, tá? Porque o quilômetro nós usamos para medidas de grandes distâncias, por exemplo, nas estradas, quando você está viajando. Então, você não tem como ir medindo, né, daqui de Curitiba até São Paulo por metro. Você vai medindo por quilômetros, que é a medida padrão, tá? Agora, coisas menores, por exemplo, um cômodo, uma mesa, né, um livro, um tecido, você vai medir por metro, tá? Então, já que o quilômetro representa grandes distâncias, né, grandes medidas, ele é maior, sempre vai ser maior do que o metro. O metro corresponde a 1000, né? Um inteiro, 1000. Ele sempre vai ser maior do que o centímetro, porque abaixo dele fica o decímetro, o centímetro, o milímetro. Tá? Então, quando vocês tiverem assim a medida metro e centímetro, vocês vão ter sempre noção de que o centímetro é sempre menor do que o metro. Ou seja, também o metro sempre é maior do que o centímetro, tá bom? E o mesmo acontece com o centímetro, porque abaixo do centímetro nós temos o milímetro. Então, o centímetro sempre vai ser maior do que o milímetro. O metro vai ser sempre maior do que o milímetro, tá? Então, nós temos essa referência, tá? O metro no meio, para um lado você vai para quilômetro, a medida é maior, para o outro lado você começa a falar em centímetro e milímetro, a medida é menor. Bom, vocês vão entender aqui um pouco melhor agora. Ó, metro, lembra que eu falei que é referência? Referência, tá? Então, se eu for, né, para o lado, para esse lado aqui, para o lado do quilômetro, eu vou multiplicar por 1000, porque a medida referência do metro é 1000, tá? Então, qualquer medida que eu queira transformar de de quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 1000. Se eu quiser de metro para quilômetro, pegar uma medida que está em metro e transformar em quilômetro, você vai dividir por 1000. Lembra daquela questão? 10, 100, 1000, você conta o número de zeros? É isso aí. Agora, eu tenho uma medida que está em metro e eu quero passar para milímetro, que é a última medida lá. Eu vou pegar essa medida de metro e multiplicar por 1000, tá? Então, vejam só. Quando eu tenho quilômetro, que é a medida maior que o metro, quero do quilômetro ir para metro,
multiplico por 1.000. Eu estou no metro, quero ir para quilômetro, eu divido por 1.000. Aqui, eu estou em metro. Eu quero ir para centímetro, transformar a minha medida que está em metro, transformar em centímetro. Eu vou multiplicar por 100, porque eu só vou estar aqui 2 casas após. Aqui no meio eu ainda tenho decímetro. Então, eu vou pegar do metro para centímetro. Lembra que eu falei com vocês centímetro, 100, né? Então, metro para centímetro, eu multiplico aquela medida por 100. Eu estou no centímetro, eu quero ir para milímetro, eu só vou andar uma casa, eu vou multiplicar por 10. Ah, e o contrário, centímetro, eu tenho uma medida em centímetro e quero ir para metro, eu divido por 100. Eu tenho uma medida em milímetro e quero passar para centímetro, eu divido por 10. Sempre que a gente está voltando para a medida original do metro, voltando para cá, ele sempre vai ser divisão. Quando eu estou do metro indo para diminuir as medidas, para as medidas menores, eu vou multiplicar. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, tá? Foi até de um exercício que vocês fizeram no livro. Eu tenho 5.320 quilômetros, tá? Ele corresponde a quantos metros? Ó, quantos metros, né? Então, eu tenho aqui, ó, 320, né? 5.320.000 metros. Aí, como que eu descobri isso? Lembra que eu falei que a gente multiplica, eu estou em quilômetro, quero ir para metro, eu vou multiplicar por 1.000, né? Então, pego a medida de quilômetro e multiplico por 1.000. Lembra das casinhas, dos zeros? Então, eu conto. Quantos zeros tem? 1, 2, 3. Eu tô aqui, ó, o número inteiro, ó, esse 5.320 é o número inteiro. O que que eu faço? Eu vou contar mais 3 casas, eu vou acrescentar 3 zeros, porque eu estou multiplicando. Então, se eu tenho 3 zeros aqui, eu vou acrescentar 3 zeros aqui, a partir do inteiro. Botei vírgula? Não, não boto vírgula, tá? Porque não tem nenhuma vírgula aqui, tem? Não tem, eu só vou acrescentar o zero. Ó, 5.320 e acrescentei os 3 zeros, que se transformou em 5.320.000, correto? Outro exemplo, agora tem vírgula, olha, vamos lá. Eu tenho 0,925 quilômetros, tá? Eu quero transformar quilômetro para metro. Então, eu transformando de quilômetro para metro, eu fiquei em 925. Ué, mas como isso? 0,925, olha só, 0,925. Se eu sei que quilômetro para metro eu vou multiplicar por 1.000, então, lembrando os zeros, 1, 2, 3, 3 zeros. Eu tô aqui, ó, tá vendo? 0, ó, 0, vírgula. Eu vou andar com essa vírgula, porque eu tenho vírgula aqui. Então, eu não vou acrescentar zero, eu vou andar com a vírgula. Quantas casas? 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, tá? Botei a vírgula aqui, eu vou botar vírgula, zero? Não. Já é, o 925 já virou inteiro, tá? Então, quilômetro para metro, eu fiquei de 0,925, que era um número decimal, eu transformei em 925 metros um número inteiro, não boto vírgula aqui, tá? Porque eu tinha o número de casas certas para andar. Eu estava com a vírgula aqui, eu andei 1, 2, 3, pronto, tá? Agora, né, para finalizar, nós temos 1.384 metros, mas eu quero passar para quilômetro, né? Então, eu vou o quê? Eu quero voltar aí para a medida maior. Eu estou na medida menor, que é o metro, e vou para maior. Então, olha só, 1.384, ele virou 1,384 quilômetros. Por quê? Porque eu estou saindo da medida menor, querendo ir para a maior. Então, quando eu estou fazendo esse caminho inverso, eu vou dividir, não vou multiplicar mais. Eu vou dividir do metro para o quilômetro, estou indo para uma quantidade maior, uma medida maior. Então, eu vou dividir. Eu pego 1.384, divido por 1.000. Lembra que é a mesma regra. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3. Quantas casas eu vou andar? Hein? Então, olha só. Eu vou andar, ó,
Uma, duas, três. Coloco minha vírgula aqui, né? Porque eu sempre vou andar assim. Então, olha aqui, ó. Uma, duas, três. Coloquei minha vírgula. Então, por que que 1.384 metros é igual a 1,384 quilômetros? Porque eu dividi por 1.000. Bom, gente, então é isso. Essa foi uma aulinha de revisão para quem não estava entendendo essa questão, para não passar em branco. Vocês têm que copiar as atividades no arquivo que eu enviei, no caderno, bem caprichadinho. Vamos fazer de conta que a gente está na sala de aula, vocês copiando o quadro, tá? Organizado, deixando espaço para fazer as contas. Eu quero as continhas lá, o que você estiver fazendo, tá? Para eu entender o que você pensou. E mandar as fotos para mim, tá bom? Do caderno. Tenta fazer com um lápis bem forte para poder enxergar a foto assim bem focalizada, tá bom? E aí o que acontece? Na segunda aula, no segundo tempo, depois do intervalo, eu chamo vocês no Zoom para a gente fazer a correção juntos. Combinado? Um beijo, amo vocês.